Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. 22 de novembro de 1900. Jesus coloca-se no lugar do coração de Luísa. Diz-lhe o alimento que quer dela. Então, Jesus está no lugar do coração da Luísa, né? Ali no trecho anterior, a gente viu que ela ia viver do coração, né? Que Jesus ia estar, né? No lugar do coração dela, era ele, que os dois corações estavam unidos perfeitamente. Aí Jesus deu, ali está escrito regras, né? Para se viver do modo como, para viver do modo, né? Como seu coração, né? Como vive, né? O coração de Jesus, que era, eu vou ler aqui de volta, que são 4 coisas. Uniformidade com vontade divina, humildade profunda, pureza de intenção e obediência. Então, esses são os modos, né, para viver do coração de Jesus. Então, vou ler o trecho. Continua a fazer-se ver meu adorável Jesus esta manhã. Tendo recebido a comunhão, via-o dentro de mim, e os dois corações tão fundidos que pareciam um. E o meu docíssimo Jesus disse-me. Então, toda hora que eu leio essa parte dos corações, assim, perfeitamente unidos, eu lembro do coração de Nossa Senhora, porque tem uma visão de uma santa, e eu acho que é a irmã Lúcia de Fátima, que ela teve uma visão particular, né, na capela, uma hora que ela foi na igreja. Eu não sei se é a irmã Lúcia, tá? Não tenho essa certeza não, mas eu lembro da história, da aparição. Que a Nossa Senhora apareceu, né, do sagrado, assim, mostrou o coração dela, que era o coração de Jesus. E aí ela, nessa visão, foi entendido isso, né? Que o coração de Nossa Senhora estava unido perfeitamente com o coração de Jesus. Então, quando a gente vê aqui na Divina Vontade que nós seremos parecidos, né, com Nossa Senhora, lendo aqui é uma confirmação, né? Porque o coração dela estava perfeitamente unido com Jesus. E Jesus, se a gente está lendo, é porque é para nós isso, né? Então, o nosso também vai estar unido perfeitamente com o coração de Jesus. Hoje, Jesus disse: hoje decidi dar-te em lugar do coração a mim mesmo. Então, no lugar do coração, ele se deu a ele mesmo. Naquele momento, vi que Jesus tomava lugar naquele ponto onde está o coração, e de dentro de Jesus recebi a respiração e senti o batimento do coração. Então, Jesus estava ali no lugar do coração dela, e ali Jesus respirava e ela recebia a respiração e o batimento de Jesus, né? Porque ele que estava no lugar do coração. Então, a respiração era a própria respiração de Jesus, o batimento cardíaco, o próprio batimento cardíaco de Jesus. Então, quando a gente fala que na divina vontade, até os pequenos atos da criatura, né? O respirar, o batimentos cardíacos, o dormir, é porque é o próprio Jesus, né, que está vivendo dentro dela. Então, esse aqui que me fez lembrar essa parte, né, que ela fala, a respiração que ela sentia era dele, o coração que batia era o dele, né. Então, isso que eu entendi aqui. Depois disso, acrescentou: tendo eu tomado lugar
do coração, convém-te ter um alimento sempre preparado para me nutrir, né? Então Jesus ele precisa ser alimentado, né? O alimento será o meu querer, é viver, né? Viver o meu querer. Então a gente nutre Jesus, a gente alimenta ele, né? Então toda 24 horas, né, a gente vive no querer. E vivendo no querer, e tudo o que te mortificarás e do que te privarás por amor meu, né? Então, as mortificações diárias do nosso dia a dia. Até o dia que eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, será que eu estou fazendo mortificações, né? Porque a gente não fica vendo assim, isso aqui, estou sendo mortificada por Jesus. A gente não pensa assim. A gente apenas vive o dia, né? Então, eu li o trecho e falei assim, Senhor, será que eu estou te alimentando com as mortificações? Porque a gente não percebe, assim, né? Porque a gente vai falando sim, 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 sim. E você... Aí a hora que eu li, eu falei, será, Senhor? Será? Né? Porque a impressão é que a gente está vivendo a nossa vida normalmente. E até... Eu passei até uns 2 dias pensando sobre isso, né? E aí Jesus foi clareando, né? Por exemplo, na hora que eu levanto, não é a hora que eu quero, né? Eu não faço as coisas assim que eu realmente quero, né? Eu vivo aquilo que eu tenho que fazer, na verdade, né? Então eu levanto, eu levo o filho, eu acordo a hora que precisa ser acordado, eu faço as coisas que precisam ser feitas. E tudo por amor a Jesus, porque se eu não faço essas coisas, eu sei que a minha casa vai entrar em desordem, a minha família entra em desordem, muita coisa entra em desordem. Uma única pessoa, é viver desordenada, né? Eu tiro um ritmo de muitas coisas, né? Até dentro da própria comunidade, né? Porque foi me dado por Jesus mesmo, né? Para fazer fazer postar as partilhas, né? Das pessoas. E se eu não faço, eu tiro uma ordem estabelecida. Vai passar para outra pessoa? Vai, mas eu posso sobrecarregar outra pessoa. Se eu deixar de fazer, vai tirar uma ordem, né? Eu sei que uma hora ou outra eu vou precisar de ajuda, né? Preciso, né? Todo dia. Mas eu tiro uma ordem. Eu tiro uma ordem. Se eu não, se eu não aqui partilha, né? A partilha. Se eu não partilho, eu também tiro uma ordem estabelecida, porque eu não aprendo, né? Eu estava vendo uma pessoa que falou hoje mesmo lá na cidade, ela falou assim, olha, se a gente não tirar o nosso tempo para estudar, a gente não vai aprender, não vai conseguir se despir, né, do homem velho, vamos dizer assim, né? Então, se a gente não estudar, não tirar um tempinho para fazer isso, a gente não vai conseguir entender. E para conseguir entender, é uma mortificação você tirar o seu tempo, né, um pouco do seu tempo, para se alimentar da palavra de Jesus no livro do céu, né? Porque para alimentar Jesus não é o querer dele, e o querer dele, ele está ensinando no livro do céu. Aí a gente tem os outros livros para nos ajudar a abrir melhor o nosso entendimento, porque é muito grande, então a gente precisa de muitos alimentos, né? De fontes, né? Tem um trecho aqui de baixo que ele fala. Ah, que lindo! Tem um trecho aqui de baixo, que eu já li, né? Que é a sequência desse, que está saindo riachos de dentro de Jesus, muitos riachos. E a Luísa, ela via ela bebendo do riacho e pouquíssimas pessoas, e todo mundo vivendo dentro de Jesus, todo mundo aqui, ela viu, né? Ela teve a visão aqui, depois eu vou ler o trecho aqui, vou ler em sequência, assim,
porque dá continuidade, né, a desse. Então a Luísa, ela viu Jesus bem grande, ele foi aumentando, né, ele saiu de dentro dela, ele foi ficando bem grande, e todo o mundo, né, o planeta dentro dele, o céu dentro dele, os anjos, tudo vivendo dentro dele. E aí, tudo que estava vendo, as pessoas que estavam vivendo, é, 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 não tem nem noção disso, né? Então as pessoas estavam, poucas estavam, ela viu daí de dentro de Jesus um monte de riachos. E poucas pessoas se alimentando desses riachos, que esses riachos eram como se fosse um leite. Né? E leite aqui no livro do céu é o alimento, né? O alimento doce do próprio Jesus. Ele tá amamentando a gente, né? Para a gente crescer, né? Para a gente crescer em graça, sabedoria, tudo. Então esse leite que a gente vê aqui é esse alimento, né, espiritual do próprio Deus, né? E aí ela viu que jorrava muitos que alimentaria todo mundo e sobra, né? Igual num trecho aqui para cima que Nossa Senhora também, né? Nossa Senhora alimenta, né? Ela tem a graça de alimentar todo mundo e sobrar, né? Não falta para ninguém. E aí ela viu que poucas pessoas estavam se alimentando desse desse leite, né? Desse riacho. E aí ela falou assim que as pessoas, se a gente visse Deus como que Ele é, a gente não ousaria ofendê-lo. Ela via as pessoas virando as costas para esse riacho, correndo em direção diferente, né? Então isso causa. Aí Jesus fala: você viu por que que a justiça fica irritada, né? Isso que ele disse para ela aqui: você viu por que que a justiça fica muito irritada? Porque é tanta misericórdia e as pessoas correm para o outro lado. Então a justiça fica muito irritada com isso, né? Então, eu lembrei do trecho anterior agora, eu vou terminar esse que eu estava lendo, mas porque eu estava falando desse alimento, né? Aí eu lembrei do trecho aqui próximo, porque a palavra, né? A palavra é o nosso alimento. Né? Então, para viver do querer, a gente precisa se alimentar desse querer, né? Então, é isso que eu entendi aqui, né? Eu vou continuar, porque eu misturei os trechos, mas é que veio assim, na hora que eu li ali o trecho de baixo, até fiquei imaginando que jeito que era esse alimento, beber desse alimento, e é a própria palavra, né? A própria palavra. Mas quem pode dizer tudo o que em meu interior passou entre Jesus e eu? Creio que é melhor calar-me. De outra maneira, sinto como se o estragasse. Com a minha língua não adestrada para falar de graças tão grandes que o Senhor fez à minha alma. Não me resta outra coisa que agradecer ao Senhor que tem consideração de uma alma tão miserável e pecadora. Aí eu vou ler o trecho que eu acabei de falar alguma coisa, daí nem sei se... Vamos ver aqui. O trecho é 23 de novembro de 1900. Modo no qual estão as almas em Jesus. Encontrando-me em meu estado habitual, meu amante Jesus me transportou para fora de mim mesma, e saindo de dentro do meu interior, se fazia ver tão grande que absorvia nele toda a terra. Então ela começou a ver Jesus grande. E estendia tanta sua grandeza que minha alma não encontrava o termo. Sentia-me dispersa em Deus. Não só eu, mas todas as criaturas ficavam dispersas. Então todas as criaturas ficavam dispersas ali, né? Como não é perdidas em Deus, né? Perdidas em Deus, né? Mas não perdidas no sentido da palavra de perdido, né? Eu acho assim que ele é tão grande que cabe todo mundo lá tranquilamente, fica, pelo que eu entendo assim, dispersas, né? Ficam absorvidas, né? Acho que é isso. Aqui, a gente, na nossa pequenez ainda de criatura, a gente fica imaginando, né? Um Jesus bem grande, bem grande, bem grande. E aí, para mim conseguir entender isso, eu só imaginei
como a gente vê numa foto, né? Quando a gente vê Jesus bem grande assim e o mundo dentro dele, né? Mas aqui ela viu até o céu, os anjos, tudo, tudo. É que a alma consegue ter essa visão, né? A alma, ela diz, ela não consegue explicar aqui. A forma humana, não, a gente imagina, né? Pra gente tentar entender. Mas Deus é tão grande, Ele é tão infinito, que até o céu é infinito, né? A gente não consegue achar o fim do céu, né? Os astrólogos lá, não é astrólogo, né? Quem, esses pesquisadores e vão pesquisar o céu e eles ficam cada vez até mais perdidos porque é tão grande que eles não conseguem achar o fim, né? Mas Deus é infinito, né? Deus é infinito. Esses dias eu fui pensando nesse trecho aqui, eu li ele e aí fiquei pensando, eu fui lá em cima, até ontem eu fui lá em cima, olhei assim as estrelas do céu, falei, Jesus, por isso que não se acha o fim, porque o Senhor é infinito, né? Porque aqui na Terra até parece ter um fim, mas o Senhor fala de eternidade, eterno não tem fim, né? Então eu falo por isso que o céu não tem fim, né? Então por isso que tem coisas que não tem fim, porque é Deus, Deus não tem fim. Então a gente não vai achar o fim, né? Fiquei pensando isso. Não só eu, mas todas as criaturas ficavam dispersas. E ó, como parecia impróprio que afronta se faz ao Senhor, a nosso Senhor, que nós, pequenos vermes, vivendo nele, ousemos ofendê-lo. Né? A gente ainda nessa pequenez aqui, nesses pequenos vermes ainda ofende, né? São as criaturas, né, que ofendem. Ó, se todos pudessem ver o modo como estamos em Deus, como se cuidariam de não lhe dar nem sequer a sombra de um desgosto. Depois se fazia tão alto que absorvia nele todo o céu. Assim que em Deus mesmo via todos os anjos e santos, ouvia seu canto, entendia muitas coisas da felicidade eterna. Então, que ela estava vendo, ela tinha visão da eternidade, né? Que ela estava vendo a eternidade. Depois disso, via que de Jesus saíam muitos ribeiros de leite e eu bebia deles. Mas sendo eu muito restrita e Jesus tão grande e alto que não tinha limite nem de grandeza nem de altura, não conseguia absorver tudo em mim. A gente não vai conseguir absorver tudo em nós pela grandeza de Jesus, né, de Deus, a altura. A gente como, né, a gente é criatura, né? Então Jesus mesmo fala, Deus sempre, a gente já escutou isso, né? Que a gente, acho que é da própria boca de Deus mesmo, que a gente não vai conseguir compreender tudo, porque ele é muito grande pelo fato de a gente ser criatura, mas ele vai se revelar em muita coisa pra gente, né? A gente vai saber o suficiente. Ai, peraí. Nem sei o que é onde parou, porque tocou o telefone. Deixa eu ver aqui. Jesus tão grande e tão alto que não tinha limite nem de grandeza nem de altura. Não conseguia absorver tudo em mim. Muitos corriam fora, embora permanecessem em Deus. Então, mesmo as pessoas correndo fora, como a gente vê, elas estão dentro de Deus. Ninguém está fora de Deus, né? E eu senti um desgosto por isso, e teria querido que todos corressem a beber desses ribeiros, mas escassíssimo era o número dos viadores. Então, viadores é as pessoas que estão vivendo na terra, né? Os que estão de passagem na terra. Então, são escassíssimos os que querem, que estão bebendo dessa fonte que jorra, né? Dessa fonte desse alimento que jorra. Então, por isso que eu lembrei muito dessa parte aqui, no outro trecho, né? Desse alimento, né? Dessa fonte. Então, são escassíssimos. É triste, porque
a gente olhar mesmo o mundo. Esses dias eu até tive uma conversa com Jesus. Falei, Jesus, eu vou ter que parar de ver umas coisas e focar mais só na tua palavra, porque eu estava vendo muito o mundo, né? Assim, as coisas que passam às vezes na televisão, e aí eu estava ficando muito triste, porque é, a gente, a gente vê as pessoas assim tão fora de Deus, né? Igual a Luísa estava vendo aqui, tão dentro de Deus e tão fora de Deus, sabe? Tão assim, perdidas em si mesmas, sabe? Tão... E aí eu fui ficando muito triste com isso. Muito triste, porque é Jesus triste em mim, né? Então, até no final desse trecho aqui, ela vai falar: não, eu não quero que a justiça faça nada, porque se eu não quero, é o Senhor que não quer, porque eu não sou mais eu. É o Senhor que vive em mim. Então, essa tristeza é porque a gente vê as pessoas tão afundadas nas coisas contrárias, né? Direção contrária, igual ele está falando aqui. De vez beber do leite puro, que alimenta, coisa linda, coisa criada maravilhosa, linda que Deus criou, as pessoas correndo só para o lado errado, só para os vícios, entendeu? E se você vê um pouco de televisão, você só vê isso. Você só vê coisas carnais, 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 e as pessoas parece que estão perdidas, não querem ver a verdade, né? Não querem. E aí os jovens também, muito assim, né? Mais perdido ainda se for ver, e muita coisa errada. E a gente fica muito triste, né? A gente fica muito triste, porque a gente não quer o mal das pessoas, a gente quer o bem. E aí você fala assim, eu estava até falando, Senhor, será que eu tô... Não, julgando as pessoas eu não estava, não. Eu só estava vendo, assim, que tava, né, que tá errado mesmo, que tá tudo muito fora do lugar, que tá tudo muito desordenado, né? Então, são pouquíssimas pessoas, é exatamente essa passagem que a Luísa está colocando aqui. É exatamente isso que eu estava vendo. Vendo pouquíssimas pessoas se alimentando do leite puro de Jesus. E muita gente correndo do lado contrário, né? Então, sim, eu fiquei muito triste e eu não entendi, assim, porque eu chorava e eu não tenho motivo, não está acontecendo nada na minha casa, não está acontecendo nada, assim, de que eu precise me preocupar, né? São coisas corriqueiras do dia a dia, tranquilo, não, né? Problemas naturais, normais e que a gente tá na paz, não tem nada fora da paz da minha casa, entendeu? Não tem ninguém aqui fora da paz. Apenas com os problemas normais da vida, né? Coisinhas, né? Tipo, a minha filha tá em época de prova, ela estava nervosa esses dias, né? Mais ansiosa. Mas isso eu falo, esses são problemas normais e naturais, né? É um trabalho, né? Vamos supor, do meu esposo, que às vezes acontece uma coisinha ou outra. Mas é normal, coisas normais e que a gente, né, com Deus aqui, a gente vai falando calma, calma, e vai resolvendo, tranquilo, são coisas tranquilas e normais. Mas eu não sei por que eu tava sentindo, né, esse aperto, esse aperto. E aí eu fui até conversar bastante, porque eu falei, Jesus, por que tanto aperto? Por que, né, vem essa vontade de chorar do nada? E aí veio essa luz mesmo, foi porque eu tô vendo muita coisa, eu tô vendo muito mundo, entendeu? Eu vejo isso, eu falei assim, porque eu tenho visto muitas coisas do mundo, né? Como que tá o mundo, na verdade. E é isso que tá causando essa tristeza, né? Aí eu falei assim, vou focar um pouquinho mais em nem não ver por hora, né? Vamos dizer assim, só por hora, para me alimentar um pouco mais de Jesus, sabe? Sentir assim, querendo beber dessa fonte, porque para fortalecer mesmo, né? Porque eu tô aqui, eu sou a alma aviadora, então eu vou ver, vou acabar vendo muito mais.
Mas para ver mais eu tenho que me alimentar mais, né? Tem que me alimentar mais. Então, olhando esse trecho aqui, eu percebi que é isso aqui mesmo, né? Que igual a Luísa teve essa visão. Pouquíssimos bebendo da fonte de Jesus e muitos correndo do lado contrário e ofendendo, né? Então é isso. Eu vou continuar aqui. Isto que vês é a misericórdia contida, e isto irrita principalmente a justiça. Como não devo fazer justiça, enquanto eles mesmos me impedem da misericórdia? Né? Olha que triste isso. Né? Beber dessa fonte é pura misericórdia. É misericórdia porque nós somos criaturas. Então a gente precisa beber da fonte. É muita misericórdia de uma fonte pura, bonita, linda, vida. Né? Essa fonte, ela é vida, 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 vida. Falo vida em abundância, né? Falo em vida que eu falo é vida bonita, conforme Deus criou, né? Coisa linda que só vai fazer bem, 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 bem. E aí a criatura vira as costas, né? Então aí por isso que irrita a justiça, né? Porque um Deus tão bom, tão puro, se doando sem parar e a criatura correndo do lado contrário, né? E eu, segurando as mãos dele, apertei-o e disse: Não, Senhor, não podes fazer justiça. Não o quero eu. E não querendo eu, também tu o queres, porque a minha vontade não é mais minha. Então aqui a Luísa assumindo, né? Assumindo esse Jesus que está dentro dela. Mas tua. E sendo tua, tudo que eu não quero, também tu o queres. Não me disseste tu mesmo que devo viver em tudo e por tudo do teu querer? O meu falar desarmou o meu doce Jesus, diminuiu de novo e fechou-se dentro de mim. E eu encontrei-me em mim mesma. Então aqui ela falando, né? Então, igual eu falei para vocês agora há pouco. Então quem está triste não sou eu, é o próprio Jesus que está triste. Né? E ele está triste. Eu tenho certeza que ele está triste, porque a forma que eu estava vendo, né, que eu estou olhando, não é de julgamento. Né? Isso não cabe a mim, isso não é a grandeza que é a grandeza, essa grandeza é só dele. Né? Então não é minha forma, não é meu julgar. É mais a tristeza de ver isso que eu falei, tanta vida, tanta coisa linda, tanta misericórdia, tanta fonte jogando tanta água, tanta coisa, e as pessoas virando as costas, indo para o caminho errado, onde vai trazer só transtorno, né? E aí eu fiquei pensando, falei, Jesus, o que será que tem que acontecer na vida dessas pessoas para que elas voltem, para que elas enxerguem que aqui tudo é passageiro, que isso é só coisa da carne, sabe? Eu fiquei perguntando isso. Assim, a Luísa aqui, ela não quer que faz a justiça, sabe? Mas depois eu fiquei pensando, falei, Jesus, mas se o senhor não mandar uma cruz, um desapontamento, algo que elas veem que elas não são nada, e que aí elas cair na consciência, como é que vai ser? E tem que ser aqui, enquanto elas são essas almas viadoras. Elas, vai parecer um grande sofrimento aqui na Terra, mas é melhor do que o sofrimento eterno, entendeu? Até eu vi que a Luísa não quis, que né, o senhor não quer, mas eu fiz essa conversa, né? Falei, Jesus, se o senhor, porque assim, esses dias uma pessoa testemunhou uma coisa para mim, e é até da comunidade ela, o irmão dela faleceu de câncer. Daí ela falou assim que a mãe dela estava em paz, porque esse irmão deu muito trabalho, né? Ele se envolveu muito com drogas, com coisas do mundo. Então, quando ele ficou com câncer,
ele teve a transformação da vida, entendeu? Parece uma coisa muito triste, porque ele sofreu muito. Mas, no fundo, a mãe dela, mesmo ele falecendo, a mãe dela teve a paz, porque o tanto que essa mulher deve ter orado pelo filho, de querer ver o filho no caminho de Deus, né? Ela via, essa mãe estava vendo que o filho estava trilhando o caminho. E aí ela teve a paz, porque não é a dor, ela tem a dor de perder um filho, eu tenho certeza, de ter visto ele sofrer tudo, mas ela teve a paz que essa cruz que ele carregou, que isso que aconteceu com ele, foi para levar ele para o céu, foi levar ele para Deus. Então eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu falei, Jesus, então essas pessoas, será que essas que se enfrentar algo assim, será que elas vão voltar para o Senhor? Entendeu? Então é isso que eu fiquei pensando. É, eu vou parar por aqui, né? Amém, Fiat.